Vitor, mas aí em qual momento que resolveram colocar o lúpulo do nada? Como é que foi a decisão de colocar o lúpulo na cerveja? Por quê? O lúpulo não era um ingrediente base da cerveja, né? A base eram os cereais e água. Naquela época não existiam os estudos sobre microbiologia, então se dedicava aí à produção de cerveja aos deuses. Então se considerava que eram os deuses que transformavam água, cereais naquela bebida boa, que dava uma sensação diferente e que as pessoas gostaram. Então a ideia é, pô, vamos repetir esse processo já que parece que deu tudo certo. Como a cerveja é uma bebida que você cozinha, tem muito a ver com quem faz comida, né, com cozinhar, com a gastronomia, a criatividade da cerveja, o lúpulo chegou a ser adicionado pelo fato da própria criatividade dos cervejeiros e cervejeiras daquela época. Então o lúpulo era muito utilizado na antiguidade para tratar pessoas que tinham insônia, por exemplo. Então eles enchiam as fronhas dos travesseiros com as flores de lúpulo, então esse aroma, esses óleos essenciais ajudavam a pessoa a dormir, a descansar. Quem usava lúpulo na fronha do travesseiro tinha um sono melhor, um sono mais confortável. E aí, né, nessa ideia de se esse ingrediente deixa as pessoas mais calmas, tem um aroma bom, tem aqui, parece que né, num chá tem um sabor interessante, por que não? Daí é muito provavelmente que alguém que fazia cerveja naquela época pensou, por que não trazer essa sensação calmante para a minha cerveja também? E aí se adicionou o lúpulo e provavelmente deve ter adicionado no início, no meio do processo, depois no final. Esses testes foram acontecendo um pouco por tentativa e erro, provavelmente, só que o legal é que o resultado final da cerveja ficou melhor. A cerveja ficou um pouco mais aromática, trouxe um sabor diferente, esse amargor diferente. Os cervejeiras daquela época perceberam que a cerveja ficou mais estável, teve menos riscos de contaminação, porque o lúpulo, além de toda essa propriedade sensorial, ele ajuda na estabilidade microbiológica, ele ajuda a deixar a cerveja mais estável e mais resistente a contaminações. Ele ajuda também na manutenção e estabilização da espuma. A espuma fica mais consistente, fica mais estável. Então, além de toda essa questão sensorial, o lúpulo tecnicamente ele é ótimo na composição química, na estabilidade completa de uma cerveja. E aí, claro, é muito provável que os cervejeiros daquela época pensaram, olha, só trouxe vantagens, melhorou a nossa condição de cerveja. É uma planta que a gente tem aqui disponível. Então ele não foi um dos primeiros ingredientes adicionados, mas hoje sim é considerado, já é um ingrediente base para a fabricação de qualquer cerveja no mundo. Mas, ô Vitor, me diz, em qual parte é acrescentado o lúpulo? Em qual momento da cerveja ele é acrescentado para mudar a construção da cerveja em si? A gente adiciona os lúpulos aqui, só a flor no caso, durante a fervura da cerveja. Então você tem ali, nessa fervura, para ajudar a esterilizar, né, eliminar qualquer contaminação que tem ali nesse cozimento, a gente adiciona no início da fervura esse lúpulo, em quantidades óbvias, dependendo do tipo de amargor e da quantidade do perfil de lúpulo que você quer na cerveja, ela pode ter muito lúpulo ou só algum leve toque para dar um equilíbrio. Então no início da fervura a gente adiciona para deixar a cerveja mais amarga, para dar aquele toque de amargor que vai rebater bem o dulçor do malte e vai trazer as condições de paladar mais amargo que a gente tem, que a gente já conhece na cerveja. E caso a gente queira adicionar outros compostos, como por exemplo o aroma, né, do lúpulo, os óleos essenciais, a gente busca jogar em etapas mais frias, por exemplo, depois que a gente terminou a fervura, a gente adiciona o lúpulo para trazer uma parte de paladar e aroma, ou lá depois da fermentação, né, uma técnica que a gente chama de dry hopping, que é jogando o lúpulo seco no fermentador, na cerveja já fermentada, que aí eu não vou ter uma adição, uma conversão do lúpulo em amargor. Nós vamos aí trabalhar muito a parte dos óleos essenciais. Então lá depois da fermentação você joga lúpulo para deixar a cerveja mais aromática, para trazer esse perfil de aroma e paladar mais floral, frutado que o lúpulo vai trazer para a cerveja. Mas e quanto que usa de lúpulo numa cerveja? Para fabricar uma cerveja, dependendo do tipo, do estilo de cerveja, você vai usar mais ou menos lúpulo. Por exemplo, para uma Pilsen tradicional, que a gente está acostumado a beber, essa cerveja mais leve, não tão pesada, não tão amarga,
por muitas vezes com 300 gramas, 400 gramas, você consegue deixar 1000 litros de cerveja com o amargor correto. Mas se a gente vai trabalhar com estilos com as IPAs americanas, que recebem muito lúpulo de aroma, você chega a ter, no lugar desses 300 gramas, até usar 4, 5 quilos para os mesmos 1000 litros. Então, dependendo do tipo de cerveja e qual perfil você quer adicionar no paladar, dos aromas da cerveja, você vai ter aí uma variação bem grande. Lembrando que a gente tem aí mais de 120 estilos de cerveja diferentes. E cada estilo tem suas especificações de nível de álcool, de nível de amargor, de nível de aroma, do tipo de aroma. Olha, ela é muito aromática, mas é cítrica, é muito aromática, mas é herbal. E dependendo dessa descrição final, a gente vai ter quantidades diferentes de lúpulo e também variedades diferentes. E é possível também que a gente consiga misturar. Você não obrigatoriamente tem que usar só um tipo de lúpulo na sua cerveja. Você pode usar uma variedade para amargor, uma outra variedade para aroma, somar 2, 3 variedades diferentes de aromas. Olha, eu quero trazer um lúpulo com aroma de flor, um lúpulo com aroma de fruta e outro com aroma de ervas. Eu posso somar todas elas aí para criar uma receita exclusiva. Por isso que o lúpulo é muito celebrado por quem faz cerveja, porque ele traz uma liberdade muito grande de criatividade para criar novos sabores e aromas. Cada caixinha dessa aí vale um copo, então é só encher que tá tudo certo. Peraí então.